Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje? Então, na última aula a gente estava falando também, né, sobre o número desconhecido, sobre operações inversas. Fizemos algumas atividades, né, da página 13, já fizemos até o número 7. E agora a gente vai continuar aqui com a questão 8 e 9 da página 13, tá bom? Então, aqui nós temos, complete estas situações com os números que desejar, pensando em operações inversas, e resolva em seguida. Então, vamos pensar o seguinte, vou achar um número aqui é de somar e diminuir, tá? Primeiro. Então, se eu pensar, digamos, no número 8, e somar a ele 4, depois do resultado eu vou subtrair um número e tem que dar o outro. Então, 8 mais 4 é quanto? É 12. Então, de 12, se eu tirar 4, vai ficar quanto? Vai ficar 8. Então, vamos fazer essa sentença para ver? Então, aqui eu coloquei 8 mais 4 igual a 12. E 12 menos 4 igual a 8, tá? Viram que foi feita uma operação inversa? É claro que vocês podem colocar qualquer outro número que vocês quiserem. Depois vocês vão pegar o resultado, retirar um dos fatores, né? Para dar o outro, certo? Nesse caso aqui eu peguei o 4, mas se eu pegasse o 8, só inverteria. Ficaria o 8 aqui e o 4 aqui, tá? Poderia colocar qualquer um deles. Agora vejam aqui na letra B. Pensei no número e dividi por. Depois eu multipliquei o resultado por e deu. Então, pensei no número. Vou pegar um número aqui. Vou pegar o 24. Tá? Vou dividir, vou pegar uma divisão que dê, no caso, um resultado, né, da divisão que não dê sobra, certo? Então, vou colocar aqui o 24 e vou dividir por 6, certo? Eu tenho, no caso, 24 no tabuado 6, por isso que eu peguei aqui, né? Então, ela vai dar uma divisão exata, né? Se eu pegar com o resto, aí não vai ter como eu fazer aqui a minha conta, a não ser que depois eu some lá o resto, né? Então, 24 dividir por 6. Qual o número lá na tabuada do 6 que multiplicado pelo 6 dá 24? Então, vai dar 4, né? Então, se eu pegar esse resultado e multiplicar por 6 de novo, vai dar 24. Então, vamos fazer nossa sentença aqui. Então, vamos colocar lá, 24 dividido por 6, vou pôr 6 mais pra cá um pouquinho, dividido por 6 vai ser igual a 4. E 4 vezes 6 é igual a 24, tá? Agora, nessa outra, agora eu vou multiplicar e depois dividir. Pensei no número. Vamos pegar o número 8. Multipliquei ele por 7. Depois eu dividi o resultado por... Eu sei quanto que dá 8 vezes 7? 8 vezes 7, lá na tabuada, é 56. Então, eu vou pegar esse 56 e vou dividir por 7. E vai dar o 8 de novo. Se eu dividisse pelo 8, né, aqui ia dar 7, certo? Eu sei que na multiplicação, a ordem do fator ali não importa. 7 vezes 8 é 56 e 8 vezes 7 também é 56. Então, peguei o 8, fiz vezes 7, ficou igual a 56. E 56, se eu dividir por 7, vai ser igual a 8, certo? Agora, aqui na questão 9, tá falando assim. Aqui vocês podem, na 8, tá, fazer o número que vocês quiserem. Não precisa ser o número que a prof colocou. Experimentem outras formas, né? Vejam outras possibilidades aí para vocês irem treinando. Aqui na 9, Marta tem uma barraca na feira no centro da cidade. Na semana passada, ficou devendo R$ 65 para outra feirante. Hoje, Marta começou o trabalho com R$ 47. Então, vamos colocar lá, R$ 47, tá?
em caixa. No fim do dia, depois de pagar a feirante, ela ficou com 47. Quantos reais a Marta ganhou no trabalho hoje? Então, vamos colocar lá, mais, vou colocar interrogação, porque eu não sei o número que é, tá? E menos 65, vai ser igual a 47, que ela continuou. Então, vejam, se ela tinha 47 e ganhou um número, tirou 65 desse total e continuou com 47, aqui não precisa nem eu fazer um cálculo, né? Se ela tirou 65 e continuou com 47, quer dizer que então ela ganhou 65 aqui, tá? Que foi o que ela tirou para sobrar 47, tá? Então, quanto que ficou aqui? Vamos colocar lá. Foi o valor, né, que ela ganhou. Então, ela ganhou 65 reais no trabalho hoje. Certo? Porque aqui ela tinha 47, ela continua com 47. Então, aqui, ó, é 65, porque 65 menos 65 aqui, então, vai continuar com os 47 que já tinha. Ok? Aqui, agora, na página 14, nós vamos iniciar falando sobre a temperatura. Hoje nós vamos ler esse textinho aqui, vamos falar sobre ele, e na próxima aula a gente vai continuar daí falando sobre a temperatura, tá? Então, temos aqui, temperatura. Aquecimento global transforma geleiras em cachoeiras na Groenlândia. Vejam quanto a gente falou, né, sobre aquecimento global, sobre a possibilidade de derretimento de geleiras. Isso pode causar inundações em cidades, né, por causa do aquecimento, do aumento do efeito estufa na Terra, né. Então, 1/8/2019, às 11h58, por Léo Miller. Você deve ter acompanhado as notícias sobre a onda de calor que tostou a Europa há alguns dias, não é mesmo? A situação melhorou um pouco por lá, mas essa mesma massa de ar quente que provocou temperaturas recorde em alguns locais, agora se encontra sobre a Groenlândia. E a situação é tão crítica que o calor tem feito com que geleiras da região se transformem em cachoeiras. Então, a Groenlândia, né, é um local que é muito gelo, né? Para se ter ideia, embora as temperaturas da ilha gelada não costumem ultrapassar os 10 graus Celsius nos meses de verão, nos últimos dias foram registrados quase 23 graus Celsius. Como consequência, as camadas de gelo que normalmente cobrem o território estão derretendo e formando poças, lagos e rios. Futuro incerto. Não se sabe ainda quais serão as consequências desse aumento sem precedentes no degelo, uma vez que nem toda a água da superfície se infiltrará pelo manto. De qualquer forma, as projeções atuais apontam que, se as emissões de carbono continuarem nos mesmos patamares, dentro de 2 séculos, o derretimento de gelo na Groenlândia terá contribuído para o aumento de mais de 1,5, ou seja, 1,5 metro, né, do nível dos mares. Pode parecer pouco, mas essa elevação é suficiente para encobrir dezenas de cidades costeiras pelo mundo. Então, eles falam até que o Rio de Janeiro seria uma delas que pode, né, vir a inundar caso aconteça o derretimento de geleiras, né, assim nessa quantidade. Então, aqui está Leonardo Miller sobre o aquecimento global, transforma geleiras em cachoeiras, disponível aqui nesse endereço, então, certo? Então, vocês viram aí, né, o gênero notícia aqui está o nome, né, do repórter que fez essa notícia. Então, aqui a opinião dele, como nós já vimos no gênero textual notícia, quando estudamos, né, e aqui temos algumas questões. Qual é a data da publicação dessa notícia? Então, vejo que lá, ó, no início tem o nome, né, do repórter, e aqui a data, 1/8/2019, às 11h58. Então, vejam aqui, ó, não é muito longe, né, é recente, o ano passado.
Quanto tempo antes do meio-dia essa notícia foi publicada? Lá, ó, 11h58, é quanto da manhã? Faltando quanto para o meio-dia? Então, 58 minutos aqui, ó, 11h58, faltam 2 minutos para chegar às 12, que é ao meio-dia, né? Quiserem anotar aqui, pode colocar lá, faltando 2 minutos para o meio-dia. Você sabe onde é a Groenlândia? O que aconteceu lá na época dessa notícia? Vocês sabem, já viram falar onde que fica a Groenlândia? E o que aconteceu lá na época da notícia? Então, na época da notícia aqui, o que aconteceu foi o degelo, né? Houve temperaturas recorde, né, sobre esse local, e aconteceu que as geleiras começaram a derreter, se transformar em cachoeiras. Veja que chegou a quase 23 graus centígrados. Então, eu vou colocar aqui só para vocês verem, né, que eu coloquei para vocês poderem entender melhor onde que fica a Groenlândia, então. A Groenlândia, cujo nome significa Terra Verde, é uma região autônoma do Reino da Dinamarca, é a maior ilha do mundo. Fica na região ártica da América do Norte, perto do Polo Norte, e é banhada pelos oceanos Ártico e Atlântico, além do Mar da Groenlândia, Mar da Noruega e Mar do Labrador. O território faz parte do Reino da Dinamarca. É cerca de 60 vezes maiores do que esse país. Então, localizado no norte da Europa. Então, aqui está a Groenlândia, né? Ó, que bonitinhas casinhas lá coloridas. Então, ela é uma ilha pertencente à Dinamarca e maior que a Dinamarca. Então, aqui tem uma foto, né? Onde fica aqui, ó, o Canadá, aqui a Groenlândia, que pertence à Dinamarca. Então, veja, uma ilha bem grande, né? Próximo ao Polo Norte, né? Polo Ártico lá em cima. Então, vimos que é bem preocupante, né, esse assunto do derretimento das geleiras. A prof vai ler aqui para vocês um pouquinho sobre o aquecimento global a mais. Então, o aquecimento global, que vocês já viram, é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, motivado pela concentração dos gases poluentes que agravam o efeito estufa, como nós já estudamos. Esses gases, originados principalmente pela queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão, gás natural, pelo desmatamento, pecuária extensiva, entre outros. Então, os principais gases do efeito estufa, como nós já estudamos, são o gás carbônico e o metano, que dificultam a dissipação do calor da superfície da Terra para o espaço. Como nós vimos, né, o efeito estufa é um fenômeno natural, mas quando ele aumenta, então, aumenta o calor do planeta e começa a acontecer, então, essas catástrofes, né? O aumento das temperaturas do planeta, a presença de gases poluentes, provocam importantes alterações em todos os sistemas da Terra, modificando seus processos naturais. Entre elas, a interferência no ritmo das estações do ano e ciclo da água, a intensificação do degelo polar, modificando ecossistemas, reduzindo a disponibilidade de água potável também. As mudanças produzidas pelo aquecimento global em todos os sistemas do planeta, que desestruturam ecossistemas em larga escala, são preocupantes e de longa duração, acarretam problemas sérios para a produção de alimentos, abastecimento de água, produção de bens, atividades que dependem do equilíbrio do clima e da plenitude da biodiversidade, né? Então, para que haja, assim, uma ideia, é importante lembrar, então, que a temperatura e calor são distintos e não devem ser confundidos. Nós já vimos que temperatura, né, é a grandeza que indica a quantidade de energia interna do corpo, né? Então, aumenta quando tem agitação das partículas, então. E o calor é a energia em trânsito com temperaturas diferentes, então. A energia flui do que tem maior temperatura para o com menor temperatura, né? Nós já vimos isso também. Então, o calor, né, passa do maior temperatura para com menor temperatura, certo? Então, pessoal, nós já falamos sobre esses assuntos aí também, né, em outras ocasiões, em ciências, né? Já vimos sobre o clima também, em geografia, e vimos que tudo isso
né, influencia, né, no aumento do nosso efeito estufa na Terra, e tudo isso causa também essas consequências, como degelo, né, que pode acontecer. Então, essa notícia aqui era sobre a temperatura, que a gente já falou um pouco, também vamos continuar estudando para frente, tá bom? Então, até a nossa próxima aula de matemática aí com esse assunto sobre temperatura.